Boa noite, sejam bem-vindos. Eu quero começar hoje lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se resume ao suprimento das necessidades nessa vida, nesse tempo passageiro, na vida da terra, nós, de todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Paulo aqui ele nos revela que a vida na terra é passageira. E nós somos seres criados por Deus em Cristo Jesus para ultrapassarmos as barreiras da morte. Ele está falando assim: ei, você é eterno. Ei, você é muito mais do que esses 90, 100 anos, sei lá, 120 anos que você vai viver na terra. Existe muito mais vida em você do que apenas isso. Paulo está ensinando que podemos viver uma vida de acordo com a verdade de que sempre existiremos. Não é apenas esse pouco de tempo que estamos na terra. Nós não vamos viver aqui quando alguém fizer o seu velório é porque acabou para você, nunca mais existe nada para você. Mas na verdade, ali é o início, ou seja, sei lá, vou falar assim, a porta que você atravessa para continuar uma vida eterna. Nós não somos limitados a esse tempo na terra. Você não morre e acabou, existe muito mais do que apenas a vida que nós vivemos aqui. Paulo está falando, devemos focar nas coisas maiores e não usar Cristo como um amuleto da sorte para eu conseguir tudo aquilo que eu quero na terra. Paulo está falando assim: ei, se você quer Cristo como um amuleto para você conseguir tudo aquilo que supre as suas necessidades, ou suprir seus sonhos, ou suprir seus desejos nessa vida terrena, você é uma pessoa digna de compaixão. Porque você ainda não teve a revelação do que é verdadeiramente ter Cristo e aquilo que Cristo pode fazer e transformar na sua vida. Se uma provisão como Cristo significa para mim a solução de necessidades passageiras, eu deixei de compreender quem verdadeiramente é Deus e sou digno de compaixão. É isso que Paulo está ensinando para nós aqui. Mais ou menos assim, Paulo vem e joga na tua cara e fala: ei, foca nas coisas que são eternas. Foca naquilo que é eterno. A vida não se resume nessas probleminhas e nessas coisas que acontecem aqui, nesse momento passageiro nosso pela terra. Ele está falando, você é muito maior do que isso. Por isso o título dessa mensagem hoje é Foco na Eternidade. Nós não podemos limitar os nossos pensamentos a apenas essa vida terrena. Nós não podemos limitar a nossa forma de pensar, de nos vermos, de vermos a Deus, de vermos as coisas, apenas a essa vida terrena. Nós precisamos ter um foco na eternidade. Nós precisamos ter a consciência de que somos seres eternos. Vamos viver para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Você não acaba, você existe. Você não acaba, não tem fim. E para nós entendermos se temos essa compreensão ou não, uma pergunta é necessária fazermos para nós mesmos. No que temos nos apegado? Aonde temos nossa segurança? Aonde está a nossa confiança? Ao que temos nos apegado? Você já teve a sensação de que se você conseguisse algo, as pessoas te respeitariam? Ah, mas se eu fosse promovido a gerente, aí sim eles iam me respeitar. Ah, mas se eu conseguisse me casar, aí sim eles não iam me tratar apenas como um solteiro qualquer, um jovem, um moleque. Ah, se eu conseguisse tal coisa, aí sim eles iam me respeitar. Você já teve esse pensamento? Já passou isso na sua cabeça? Que se você não fosse de tal jeito, talvez mais pessoas falariam com você ou concordariam com você? Alguns pensamentos você teve porque
você se sentiu inseguro ao ser aprovado pelas pessoas. Olhou para todo mundo e pensou não se encaixar em lugar nenhum. Então, esses são pensamentos que nos levam a confiar em algumas coisas que não são Deus. Como se qualquer pré-requisito necessário do ponto de vista humano para ter sucesso, você não tivesse nenhum deles. Já se sentiu assim? Mas para ser bem-sucedido do ponto de vista humano, você tem que ser bem bonito. Pô, eu sou feio. Não, mas você tinha que ser magro, fitness. Pô, eu sou meio gordinho. Não, você tinha que ser daquela cor, você tinha que ter o cabelo daquele jeito. Eu não tenho todos os pré-requisitos. Eu tinha que ter tanto de estudo, tanto de não sei o quê, tanto dinheiro. Tudo isso que as pessoas colocam como pré-requisito humano da fórmula de sucesso, você olha e você pensa, cara, eu não tenho nada disso. Esses pensamentos então nos levaram, nós todos já pensamos isso, passamos por essa crise. Consciente ou inconscientemente você já pensou sobre isso. Pô, eu não me encaixo, eu não sirvo, não dá certo. E naquele momento você tomou uma decisão. Uma decisão de como você ia reverter essa situação. De como que você ia fazer acontecer na sua vida. Não, agora eu vou tomar as rédeas e vou fazer acontecer. Tem pessoas, esses dias eu estava orando por uma senhora, e ela doente, né, na cadeira de roda, tudo. E o interessante foi que, depois de conversar com ela ali, ela entendeu o que eu estava querendo explicar para ela, o que eu tinha sentido no espírito de explicar para ela. E ela queria a doença dela no corpo. Ela não queria se livrar daquela doença. Sabe por quê? Porque ela era viúva. Suas filhas já eram todas grandes e casadas. Ela ficava sozinha em casa. Mas quando ela ficou doente, as filhas vieram ajudar. Agora ela tinha novamente atenção. Então eu não quero que essa doença saia, porque se essa doença sai do meu corpo, as minhas filhas vão me deixar de novo. Então, para eu poder ser aceita pelas minhas filhas, eu prefiro ficar doente. Tem pessoas então que aceitam doenças na mente, aceitam doenças no corpo apenas pela atenção. Porque antes não se encaixavam no padrão que chamava atenção, agora elas acharam uma forma de chamar atenção. E aceitam esse tipo de coisa. Mas essa mulher tomou uma decisão um dia, ela falou, eu vou continuar doente. Eu não quero a cura, pastor. Mas depois de conversarmos e tal, orarmos, com certeza ela está melhor. Mas nós tomamos algumas decisões e nos apegamos a algumas coisas, nem que seja para nos prejudicarmos, para podermos ter aquilo que é considerado ótimo nessa vida. Se você é uma pessoa cheia de atenção, se você mobiliza vários, se você tem a atenção das pessoas, no ponto de vista humano, você é bem-sucedido. Então eu quero a atenção pelo menos das minhas filhas, nem que seja através da minha doença. Algumas pessoas, elas lutam tanto para conseguir conhecimento. Elas estudam, lutam tanto para conseguir conhecimento, que chega num momento que elas não aprendem mais nada. Chega um senhorzinho lá da roça, cheio de experiência de vida, quer ensinar algo sobre casamento, mas eu sou PhD no bichinho da seda, escondido não sei aonde, lá do não sei o quê. Tá, mas isso aí não te dá conhecimento para lidar com o seu casamento, né? Não, mas eu sou PhD, então eu tenho tudo resolvido. Então, se apegou tanto ao conhecimento dos seus estudos, que não consegue aprender mais nada. Se apegou tanto à sua capacidade, se apegou tanto às suas habilidades, se apegou tanto a alguma coisa, que hoje não consegue usufruir da vida que Deus tem para ele, porque ele é apegado a algo que supostamente traz solução de sucesso nessa vida passageira. No que você tem se apegado? Eu acredito que muitos de nós hoje vamos aprender que vamos ter que deixar algumas das certezas que nós temos para recebermos as verdades de Cristo Jesus, de Deus a nosso respeito.
baixar a guarda, concordar com Deus, permitir que o Espírito Santo toque os nossos corações. O que é que você faz? O que é que você conquistou? O que é que você lutou tanto para ter que hoje você não consegue abrir mão e deixar Deus ter o controle dessa área na sua vida? No que é que você tem se apegado? Nas suas habilidades? Eu era um ninguém. Depois que eu treinei, fiz, agora eu consegui algumas coisas, eu não vou voltar atrás. Querido, se você não voltar atrás, você não vai usufruir das coisas de Deus para você. Porque você sempre vai ser limitado pela sua máxima capacidade. Mas quando você abrir a mão disso, Deus vai poder levar você à máxima capacidade dele. É tão simples. Cuidado, aquilo que você se apega demais acaba te escravizando. Eu estudei demais, agora não aprendo. Eu peguei uma doença para ter atenção, agora não quero ser curado. Eu treinei demais para ser um grande sucesso num esporte, agora eu não consigo ser liberto disso. Porque eu fiz, eu conquistei, é meu mérito. Isso vai acabar escravizando você. Em Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 30, nós encontramos uma história que fala sobre isso. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido? Olha o que ele responde: a tudo isso que você falou, Jesus, eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Se esses que têm todos os pré-requisitos humanos para o sucesso não podem se salvar, quem é que pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Salvação é impossível pelo seu esforço, salvação é impossível pelas suas qualidades, salvação é impossível pelo modo humano de tentar conquistar a salvação ou o reino dos céus. Mas, para Deus, é possível perdoar os seus pecados, para Deus é possível transformar você em uma nova natureza, para Deus é possível fazer com que você possa entrar no reino dos céus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Pedro quis garantir o dele. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Preste atenção no que está acontecendo nesse texto. Chega um homem para falar com Jesus e pergunta o que ele precisa para ter a vida eterna. O desejo de todas as pessoas sempre foi a vida eterna. Sempre foi, existe dentro de você uma ansiedade, um desejo, é natural do ser humano a compreensão e o desejo pela vida eterna. Tanto é que muitos têm medo da morte. Porque existe em nós aquele desejo de, se eu pudesse viver para sempre. Porque é da natureza do homem, a natureza existente no homem. Deus criou o homem para o homem ser eterno. E o homem chega então perguntando: o que eu preciso para poder ter essa vida eterna? Para poder viver a eternidade? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. É uma conversa toda complexa que eles têm ali. Mas de repente ele fala: não, isso eu já faço. Ei, eu sou rico, eu já fiz, eu já tenho. E ele se apegou às suas riquezas e se apegou às coisas que ele conquistou no seu próprio esforço. Quando Jesus diz então, falta uma coisa: se livre
daquilo que te sustenta, se livre da sua segurança nessa terra, se livre da sua confiança nas coisas dessa terra. Aí o homem ficou entristecido, porque ele era muito rico, ele foi escravizado pela sua própria riqueza, porque ele fez demais, ele foi escravizado por aquilo que ele já tinha feito. Ele não era leve, ele era pesado, ele era oprimido por aquilo que ele conquistou no seu próprio esforço. Estão percebendo isso na história? E de repente Jesus fala: ei, se você não deixar as coisas que podem trazer confiança e segurança para você nessa terra, você não vai conseguir usufruir da vida eterna. Ele não está dizendo que é para você abandonar a sua família e ir embora. Não, não. Ele está dizendo, deixe de confiar de que é seu pai que vai resolver as coisas. Deixe de confiar de que se você correr para a mamãe, ela vai fazer acontecer. Deixe de confiar que não, eu tenho um irmão que é influente, que faz tais coisas e ele vai me ajudar. Deixe de confiar nessas coisas. Se você deixar de confiar nessas coisas, existe para você muito mais nesta era presente e também na vida eterna. É isso que ele está nos ensinando. Nós precisamos reconhecer e abrir mão de algumas coisas que têm sido a nossa segurança, para podermos confiar em Deus e concordar com Ele. Paulo explica muito bem como ele fez isso. Em Filipenses 3, versículos 4 a 9, diz o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, confiança nas coisas de Deus, nas minhas próprias habilidades. Olha as habilidades dele. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está falando assim, se você acha que você é bom, eu me acho melhor ainda. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Outra versão diz, eu considero isso tudo como esterco. Cocô. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, tá ali, como esterco, para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A compreensão da minha justiça em Cristo Jesus me faz perceber o quão pequeno são os pensamentos e desafios deste mundo, para podermos viver com a certeza da eternidade. Paulo está falando, ei, por melhor que seja, por melhor que eu possa ter feito, por melhor que eu sou, não importa o que eu sou, não importa o quão capaz eu sou, isso ainda é muito pequeno comparado à grandeza de quem é Jesus. Isso ainda é muito medíocre perto de quem é Jesus. Por isso eu abro mão disso tudo, porque eu não quero viver limitado a mim mesmo, mas eu quero viver o ilimitado que existe em Cristo Jesus. Eu quero pertencer a Ele, eu quero ser encontrado nele, eu quero viver a vida que Ele tem para viver em mim. Todos os dias você pode acordar e decidir, eu vou viver a minha vida ou eu vou viver a vida de Cristo. Todos os dias você pode acordar e decidir, eu vou viver a minha vida ou permitir Cristo viver através de você. Onde é que você vai encontrar maior satisfação? Onde é que você vai poder usufruir do eterno, das coisas de Deus? Paulo está falando, perto de viver a vida que Deus tem para mim, eu considero esterco tudo aquilo que eu já desejei para mim mesmo. Em Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 6, tem uma outra história. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré,
e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava, pregava, falava, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Quando Jesus fala para Pedro, ele diz: afaste o barco um pouco da praia. Afaste o barco. Jesus entra no barco de Pedro e fala: afaste-se um pouco da terra. Esse pensamento o pastor Pio já nos ensinou, mas você precisa afastar-se um pouco das coisas terrenas. Afaste-se um pouco das suas preocupações terrenas. Afaste-se um pouco dos seus pensamentos que estão, do seu cotidiano, que estão prendendo você nos probleminhas do trabalho, nas dificuldadezinhas e nas discussões familiares. Afaste-se um pouco da terra. Isso significa que você não quer ver as coisas apenas da perspectiva terrena, mas você quer aprender a ver as coisas de outra perspectiva. Afaste-se um pouco da praia. Não permita que a terra, que o mundo, o que é terreno, influencie demais você. Afaste-se um pouco dessas coisas. Aprenda a ver as coisas de uma nova perspectiva. Saia um pouco do que é terreno e aprenda a ver as coisas de uma forma diferente. Aprenda a ver as coisas da perspectiva de Jesus. Afastar-se da terra e escutar a palavra é a primeira atitude para usufruir daquilo que Deus tem para nós. Pedro jamais usufruiria de uma pesca maravilhosa a ponto das suas redes quase rasgar-se, se ele não tivesse se afastado um pouco da terra e aprendido a ouvir a palavra de Deus. Jesus falando com ele. Jesus estava ministrando o povo, mas Pedro estava ali afastado da terra, ouvindo Jesus falar. Pedro estava lá. Pedro sabia o que Jesus estava ensinando. Ir para onde as águas são mais fundas é viver com o foco na eternidade. É poder fazer sem estar conectado nas coisas que são da terra. Se você continua lendo a história, você vai perceber que tudo aquilo que eles pegaram na pesca, onde Jesus disse para eles lançarem as redes, eles abandonaram na praia. Ou seja, todos os resultados que você tem enquanto você está na terra e pensando nas coisas da terra, esses resultados escravizam você. Mas todos os resultados que você tem quando o seu foco é eterno, esses resultados não têm influência sobre você. Porque você tem um foco maior. Você não está com o foco na perspectiva pequena de como são as coisas deste mundo. Esses dias eu estava escutando, a Chloe estava assistindo um desenho, Frozen, e a menina canta lá uma música. E tem uma frase no meio da música que diz assim: é engraçado como uma pequena distância já faz você ver as coisas diferentes. Já faz todas as coisas parecerem pequenas. Se eu estiver falando com você cara a cara, você é desse tamanho. Mas se eu venho aqui em cima e olho a cabeça de alguém lá atrás, pronto, desse tamanho. É engraçado como se você muda a distância, você se afasta um pouco, as coisas se tornam pequenas. Agora imagine Deus falando para você que Ele colocou você assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba quão pequeno e quão insignificante ficam as coisas dessa terra. É muito menor, é muito insignificante. São coisas passageiras. Por isso que ir para as águas mais profundas, ir para onde as águas são mais fundas, é onde nós trabalhamos com o foco naquilo que é eterno.
Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Vocês entendem esse texto? O exercício físico é para pouco proveito. Isso aqui não é uma desculpa para a sua preguiça. Isso aqui apenas significa que o exercício físico vai durar apenas até os seus 80, 90, 100 anos. Comparado com aquilo que você tem para viver, é pouco proveitoso. Mas as atitudes que você toma piedosamente, piedade é devoção. É fazer em pleno acordo com algo ou alguém. É você se colocar por inteiro, concordando com algo ou alguém. Tudo aquilo que você faz, concordando com Deus, devoto, né, se oferecendo por completo a Deus, isso tem resultado para essa vida e também para a vida eterna. Vocês entendem isso? Então o texto está nos ensinando que o foco daquilo que devemos fazer não é o pouco que temos para viver nessa vida passageira sobre a terra, mas aquilo que fazemos deve estar focado nesta era, mas também na era que está por vir. Piedade é devoção, entrega plena plena confiança a algo ou alguém. A vida daqueles que confiam única e exclusivamente em Cristo Jesus tem promessa para essa vida e para toda a eternidade. É por isso que nós estamos vivendo aqui, mas nós devemos ter o nosso foco na eternidade. Nós estamos vivendo aqui, mas não queremos fazer coisas que são pouco proveitosas, mas nós queremos usufruir daquilo que tem promessa para essa vida e vida também para a eternidade. Nós queremos usufruir das coisas e da vida que Deus planejou para nós, da vida e dos sonhos que Deus tem a nosso respeito. É Ele quem conhece os nossos corações, é Ele quem conhece quem somos, é Ele que conhece as habilidades que depositou em nós, é Ele quem nos guia em toda a verdade, é Ele que nos guia à vida mais satisfatória que nós podemos desejar. Tudo o que precisamos fazer é nos desapegar de nós mesmos e de confiarmos nas coisas passageiras e nas coisas pequenas dessa terra, nos afastarmos um pouco da terra, vermos as coisas de uma perspectiva diferente, com o foco na eternidade e passarmos a usufruir da vida e de pescas maravilhosas, assim como Pedro usufruiu. É por isso que, já para concluir, 2 Coríntios capítulo 4 ao 18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom